aquela mãe que não sonha em ter um filho obediente? Qual é aquela mãe que nunca se pegou assim, imaginando que ela poderia ter um filho que ouvisse a sua voz e de primeira obedecesse? Aquele filho que não fizesse ela passar vergonha na casa da avó, que não fizesse ela passar vergonha com o pastor, que não fosse aquela criança de shopping, sabe, que se joga no chão, que faz aqueles escândalos, né? Quem sabe você aí já não desejou ter aqueles minutinhos de paz, quando você simplesmente falasse pro seu filho assim: menino, vai lá e guarda os brinquedos, e ele simplesmente levantasse e fosse lá guardar os brinquedos. Eu sei que você, como uma boa mãe, sonha realmente com isso e acha até que isso é um sonho um pouco distante, né? Mas tu acredita que tem gente que acha isso bobagem? Você acredita que tem gente que acha que você não deve exigir isso dos seus filhos? Na verdade, tem até especialistas que dizem que isso é uma grande bobagem, exigir a obediência dos seus filhos. Esses especialistas pensam que a criança deve ser tratada conforme as suas próprias vontades e que é o pai e a mãe que precisam entender as vontades das crianças para assim poder lidar melhor com elas. Aí é uma coisa meio assim: com determinada criança, preciso lidar negociando, né? Ela não aceita que eu chegue de primeiro e dê uma ordem para ela. Então eu vou ali descobrir como é que eu posso chantagear, né? Sendo sincera, chantagear a minha criança. Aí com outras crianças eles dizem assim: você precisa fazer com que ele se sinta tomando a decisão com você, né? Se ele sentir que ele também está tomando a decisão, aí vai ser mais fácil você conseguir que ele te obedeça. Agora, beleza, a teoria é muito bonitinha, né? Linda, né? Pode parecer joia, mas vamos para uma situação prática da vida. Eu quero que você imagine você numa tarde visitando sua amiga, com uma linda piscina ali desprotegida, e o seu filho de 1 ano e meio, de 2 anos, correndo em direção a essa piscina. E você está longe. Imagina aí, pense nessa situação. Você está longe dele. E só no comando da sua voz, de longe, você precisar dizer pro seu filho: filhinho, pare, vem aqui com a mamãe. Imagine se a vida do seu filho dependesse da obediência imediata dele a você. Então a minha pergunta para você é a seguinte: você deseja que seu filho seja obediente a você logo de cara, ou você quer ficar argumentando com ele, você quer convencê-lo a te obedecer, né? Aí eu fico pensando, se os argumentos não forem bons, né? O que a gente faz? É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. E eu quero aproveitar essa oportunidade para convidar você que ainda não me segue aqui no meu canal, para você se inscrever, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, né? Se você é uma mãe cristã que está buscando ajuda, né, que quer criar seus filhos para a honra e para a glória do nosso Deus e tá meio perdida, não sabe como fazer isso, né? Então, segue a gente aqui, que a gente vai falar sobre isso agora e em outras oportunidades também. Então, eu queria começar discutindo com vocês um pouquinho sobre o que não seria essa obediência imediata que a gente está buscando nos nossos filhos, né? Eu acho que colocar os termos direitinho, entender o que cada termo significa, eu acho que é muito importante, né? Em primeiro lugar, você tem que entender que a obediência dos seus filhos a você não é uma obediência a todo custo, ela é uma obediência no Senhor, lembra sempre disso. Portanto, não é qualquer ordem que vale, né? Você não pode dizer pro seu filho corra pro meio da estrada ou se jogue dessa ponte, né? E ele tem que obedecer. Não, não é isso, não é isso que é obedecer no Senhor, né? Nós como pais estamos guiando os nossos filhos para Deus. Isso é uma coisa que a gente tem que se lembrar sempre, né? Mas então, o que não seria essa obediência imediata? Não é uma obediência imediata, por exemplo, quando você dá uma ordem ao seu filho e ele nem olha para você, e ele nem ouve o que você disse, e você precisa arrastar o menino, né, para obedecer. Não é obediência imediata quando você precisa conter o seu filho, né? Quando você quer que ele faça alguma coisa e ele não faz de livre vontade, mas você precisa arrastá-lo para fazer aquilo. Isso não é obediência, muito menos obediência imediata, né? A obediência imediata também não é aquela que você fica regateando com a criança, né? Negociando com a criança. Você dá uma ordem e a criança discute, você vai lá, tenta convencer, aí a criança vai lá e, né, você fica ali gastando todos os seus argumentos para que a criança te obedeça.
Obediência imediata também não é quando a criança, mesmo te obedecendo, te obedece irritada, te obedece choramingando, te obedece reclamando, fazendo muxoxo, sabe? Aquela criança que faz, eu vou, né? Ela fez o que você quis, né? Mas a atitude do coração dela não foi uma atitude aceitável diante de Deus. Lembra sempre disso, a gente está criando filhos obedientes diante de Deus. A gente não quer a obediência como uma pedra mágica, né? Que a gente tem essa pedra a gente usa quando a gente quer obter alguma vantagem. Não, a gente está visando o coração dos nossos filhos. Então, você sabe que seu filho está obedecendo a você quando você não precisa convencê-lo a isso. Quando você dá uma ordem a ele, quando você dá um direcionamento para ele, ou faça isso, ou deixe de fazer aquilo, e ele simplesmente faz, sem precisar ser carregado a fazer isso. E existem maneiras de se conseguir isso, não é? E o que a gente vê hoje em dia, principalmente com tanto acesso à informação, é que existem muitos jeitos esquisitos que as mães estão tentando obter a obediência imediata dos seus filhos. E aí essas mães se iludem muito facilmente com 3 passos rápidos para obediência, ou com palavras mágicas, né, que você usa e a criança vai te obedecer. Ou as mães também se iludem muito com entender como é que a criança porque foi, porque será, né? E aí eu vou encontrar um caminho. Menina, um estudo, é uma ciência que você fica louca e você deve pensar aí, né? Como eu. Como é que as mães antigamente conseguiam a obediência dos filhos sem tanta técnica, né? Sem tanta retórica, sem tantas maneiras de manipular os filhos. E outra coisa que não nos ajuda, né, a conseguir a obediência dos nossos filhos é quando a gente sempre está jogando a culpa, né? Então, eu jogo a culpa no menino, eu jogo a culpa no marido, que não me ajuda na educação dos filhos, eu jogo a culpa nas circunstâncias, né? Isso também é alguma coisa que não vai nos ajudar. Se nós estamos desejando, né, ter filhos que obedeçam a nossa voz como mães, a filhos que mais tarde obedeçam a voz de Deus, né, na sua palavra, nós não podemos fugir da nossa responsabilidade e jogar essa responsabilidade na técnica que não deu certo, né, nos 3 passos infalíveis, no livro que eu não li. Não posso fazer isso, eu preciso assumir a responsabilidade. Como é que a gente faz isso? Então, se eu pudesse dar um conselho a você, mãe, que está aí arrancando os cabelos, né, querendo saber como que eu posso começar hoje, né, a fazer com que meus filhos fossem mais obedientes, né? Eu queria te lembrar que a autoridade que você tem sobre os seus filhos é uma autoridade representativa. Você tem porque Deus deu a você, e por isso você tem uma grande responsabilidade, né? E lembrando do que eu falei no começo, né, de salvar a vida dos filhos, né? Isso é aqui, e isso é no porvir também, né? Esse salvar tem a ver com os riscos que nós corremos aqui, com o risco que a alma dos nossos filhos corre com a desobediência, né? E eu queria lembrar a você 2 grandes exemplos que nós temos na palavra de Deus, né? De pais que deram ordens a seus filhos, que eles talvez não entendessem no momento, mas cumpriram, né? Que são os filhos de Noé, né? Que não tinha chuva, não tinha nada, mas bora construir essa arca, bora construir esse grande barco, bora trazer os animais, né? E eles simplesmente foram, né? Obedeceram, foram com seu pai, né? E também as filhas de Ló. Vamos sair da cidade, vamos embora, não olha para trás, vamos embora, né? Então isso salvou, né, a vida delas, né? E aí eu queria falar especialmente com você, mãe, que tem essa preocupação, né? Não só de salvar seu filho de cair na piscina, né? Não só de salvar seu filho de perigos muito concretos, mas de perigos que a alma do seu filho corre quando ele desobedece, né? E eu queria dar logo esse primeiro conselho a você, né? Faça com que a sua voz seja ouvida e atendida
essa é a primeira coisa que eu falo para toda mãe que vem conversar comigo. Simone, eu tô desesperada, eu não sei o que fazer, ele não me dá atenção, eu chamo, eu falo, ele não me ouve. Mas você faz com que a sua voz seja ouvida e atendida por ele? O seu filho tem a sua voz como uma voz de autoridade, como aquela voz que é a voz mais importante do mundo, né? Eu sempre gosto de citar o Ted Tripp no livro Pastoreando o Coração da Criança, quando ele conta que uma vez ele chamou o filho e o filho continuou brincando lá e ele chegou bem pertinho e disse para ele: filho, você não ouviu o papai lhe chamando? E o filho disse: não, papai, eu estava distraído. E aí Ted disse para ele: pois eu quero que a partir de hoje você silencie todas as vozes ao redor, né? As vozes dos barulhos da casa, as vozes da sua imaginação brincando com os seus brinquedos, para que a minha voz sobressaia, para que acima de todas as vozes você ouça a voz do papai. E quando o papai chamar o seu nome, a primeira coisa que você deve fazer é largar tudo e olhar para mim e dizer: sim, papai. Aí eu quero lembrar a você do livro de Provérbios, né? Lembra que o livro de Provérbios é um livro escrito por um pai a um filho, a um jovem filho prestes a ir embora de casa, né? Então são aquelas últimas instruções que o pai dá a seu filho. E lá em Provérbios 1, verso 8, diz assim: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de sua mãe. E aí eu pergunto a você: como é que pode o seu filho ouvir a sua instrução se ele não ouve nem você chamar o nome dele? Se ele finge que não ouve? Olha, se você soubesse quantas mães dizem pra mim: eu vou marcar um exame de audiometria pra esse menino, ele só pode ser surdo. Menina, não é que ele não é? Não é que ele ouve direito, ele só não te obedece porque ele não quer. Porque ele tá interessado em fazer outras coisas, porque a brincadeira tá divertida, porque o filme tá legal. Né? Ele não é surdo, fica muito tranquila. Então, se você deseja que o seu filho aprenda a ouvir a sua instrução e a fugir do pecado, a fugir da maldade, a fugir das más companhias, primeiro ele precisa atender a coisa mais básica, que é quando você chama pelo nome dele. Então, trabalhe nisso agora, a partir de hoje, na vidinha dele. Né? Se você tem sido leniente, preguiçosa mesmo, né? E não fazendo força para que ele te obedeça, não trabalhando, né, para que ele te ouça. Se você acha que você vai ter como um passe de mágica, né, vai cair do céu a obediência dele a você, hoje, agora, é hora de você parar e mudar esse rumo. Lembra que você é autoridade na vida dele porque o Senhor te colocou como autoridade na vida dele. E sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que não é só por causa do rumo natural das coisas, né? Todo filho deve obedecer aos pais. Isso é natural. Não é só isso. Esse é o caminho da vida, né? E há promessas maravilhosas na palavra de Deus para os filhos que ouvem seus pais. Vou ler para você aqui 2 textos. Provérbios 3, 21 e 22 diz assim: filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Que promessa linda para aquele filho que ouve a instrução. E o outro texto é o texto de Provérbios 29, 15, que é o próprio Deus dizendo como as coisas funcionam entre pais e filhos. O texto diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma venha envergonhar a sua mãe. Né? Então, quando o filho ouve os seus pais e ouve a instrução dos seus pais e atende a essa instrução, elas adquirem a sabedoria. Não é incrível isso? Então, mamães, se vocês estão conscientes do chamado de Deus para a vida de vocês, né, de fazer com que seus filhos ouçam sua voz e obedeçam você, para assim adquirirem, né, a instrução, o conhecimento, por fim a sabedoria, né, vocês precisam também de perseverança nesse caminho. Né? Você precisa se manter firme nesse caminho de
trazer o seu filho ao lugar de obediência, a ouvir a sua voz e a obedecer. Então seja constante, né, naquilo que você identificou como pecado na vida do seu filho, naquilo que você identificou como questões que ele tem dificuldade de te obedecer, por que ele tem, né? Quais os caminhos que você pode andar com ele para vencer isso. Seja persistente. Eu converso com muitas mães que reclamam comigo que estão exaustas, que já não sabem mais o que fazer, que não tem nem esperança mais, com filhos tão pequenos. Às vezes eu fico olhando e falo, gente, mas esse menino é tão pequeno, como não tem esperança? Mas aí, às vezes, eu percebo que elas estipulam, sei lá, dezenas de objetivos, né? Começam igual uma corrida de 100 metros, pá, você vai com todo gás, né? Mas logo elas se cansam, né? E logo elas veem que estipularam objetivos demais. E aí, as crianças vencem a mãe pelo cansaço, né? E aí, o conselho que eu queria te dar hoje é o seguinte: faz isso ao contrário. Vença você as crianças pelo cansaço, sendo consistente com as ordens que você dá. Mamãe, deixa eu te falar uma coisa. Nunca dê uma ordem a seu filho. Exija a obediência do seu filho em alguma coisa pela qual você não está disposta a lutar. Nunca diga a ele para fazer uma coisa se você não está disposta a levantar do seu sofá, né, e tomar providências caso ele não te obedeça. As crianças, elas precisam saber que mamãe é uma mulher de palavra, que mamãe tem uma palavra só, e que se a mamãe disse não, é não mesmo. E que se a mamãe disse tudo bem, vá fazer isso, então ela deve ir fazer aquilo. Né? Então isso vai trazer segurança para o seu filho, né? Isso vai fazer com que ele saiba qual é o limite, até onde ele pode ir, porque ele confia em você. Seu filho não estará lidando com uma caixa de Pandora que ele não sabe o que tem dentro, né? Que a qualquer momento pode explodir ou pode chegar com uma ordem desenxabida diferente, né? Não, ele sabe o que esperar da mamãe, porque a mamãe já deu aquela ordem. E ele sabe que se ele não cumprir, ele colherá consequências, porque mamãe fala sério. Portanto, meninas, eu convido você a cultivar essas virtudes em você primeiro, né? Porque para ser consistente, né, para ser persistente, você precisa de domínio próprio, né? Que é fruto do espírito, né? A gente precisa cultivar isso em nós primeiro, né? Porque é muito fácil ser aquela mãe preguiçosa, aquela mãe que vai levando simplesmente as coisas para esperar, vendo que vai dar, né? Mas eu sei que não é isso que você quer, nem para você, nem para o seu filho, né? Então, além de fazer com que seu filho ouça a sua voz, persista nisso, né? Faça isso um projeto de longo prazo, não desiste fácil. Uma mãe que não governa a si mesmo dificilmente conseguirá governar a vidinha do seu filho. Meninas, este e outros temas, né, sobre obediência do seu filho, sobre como conseguir a obediência do seu filho, eu trato no curso Criando Filhos para Deus. Para quem não conhece ainda, eu vou deixar fixado aqui embaixo a descrição direitinho, tudo que você precisa saber sobre esse curso. Mas agora eu quero ouvir o seu comentário. Deixa aí embaixo descrito para mim se você já passou por situações parecidas, positivas ou negativas, né? Conta pra mim aí se teu filho já te fez passar muita vergonha, se seu filho já foi salvo pela obediência imediata a você. Conta pra mim aí embaixo que eu quero saber um pouquinho também da sua história. Um grande abraço pra vocês, minhas irmãs, e que Deus nos abençoe.